Bíblia comigo em Atos capítulo 4, versículo do 1 ao 14, nós vamos estar lendo, não vai estar no telão para você, até para estimular você a leitura da palavra. Eu considero que esse ano nós começamos de uma forma diferente. Eu considero que esse ano é um ano diferenciado para as nossas vidas. Nós tivemos uma virada fantástica, abençoada. Nós tivemos o primeiro domingo de uma forma espetacular. As primeiras reuniões que nós fizemos foi assim de forma extraordinária. Nossa primeira vigília foi assim espetacular. A igreja estava praticamente cheia de pessoas na nossa vigília. Ontem o culto dos jovens, enfim. Deus ele está trazendo algo novo. Deus ele está movimentando coisas novas. Mas de terça para quarta, Deus começou a me dar essa palavra, que eu comecei a escrever ela. Na quarta, então, eu continuei, até na sexta, eu finalizei ela. E Deus falava muito comigo que o ano da aceleração precisa acontecer algo interno nosso. Internamente. E aí Deus começou a me mostrar uma comparação entre pessoas, antes dele e depois dele. Desculpa a forma clara que eu vou usar aqui para vocês aqui. Mas eu não acredito que Deus está na vida de uma pessoa que não tenha transformação. Eu não acredito. Porque onde Deus entra, muda tudo. Eu não acredito em uma casa que está Deus que continua em guerra. Eu não acredito. Eu não acredito uma vida que Deus entra, que o vício ainda continua. Eu não acredito ainda em uma vida que Deus entra, que Ele continua com os mesmos pensamentos e práticas atrás. Eu acredito que quando Deus entra na vida da pessoa, há uma transformação, há uma mudança completa. E o antes e o depois, ele fica visível para a nossa vida. Eu não sei se você já percebeu e se você já reparou, alguma pessoa que estava na presença de Deus, o semblante dela, e depois por algum motivo ela sai da presença de Deus e como que o semblante muda, você olha as fotos, é diferente. Porque Deus ele traz uma transformação interna e externa para a nossa vida. Isso é notório. E aí Deus então me trouxe para a vida deste homem, que eu quero então falar com você nessa manhã. Atos, capítulo 4, vamos ler então do verso 1 em diante, que diz assim o texto. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus, ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, e os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra aceitaram, subindo a um número de homens a quase 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, como o sumo sacerdote Anás, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou com que nome fizesses isso? Então Pedro, diga comigo, Pedro, cheio do Espírito Santo. Diga comigo, Pedro, cheio do Espírito Santo. Ok. Lhes disse: autoridades do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por qual foi curado, tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que ele está curado perante vós. Esse Jesus é pedra, rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular.
e não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiravam-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinha a dizer em contrário. Diga assim comigo: Pedro era cheio do Espírito Santo. Vamos falar nessa manhã sobre Pedro. Preste atenção no que eu quero falar com você. Quero ser breve nessa mensagem, mas objetivo diante de você. A Bíblia diz que Deus, quando envia Jesus, ele vem então ao mundo, ele passa então pelo processo, e quando ele vai chamar os seus discípulos, ele não chama pessoas preparadas, ele não chama pessoas então estudadas, ele não chama pessoas então que eram diferenciados, porque tem uns que parece que nasce fora da curva, né? Tem uns que parece que nasce de uma forma diferente. Jesus, ele não chamou nenhuma pessoa dessa. Jesus, ele chamou pessoas simples, como eu e você. Pessoas, então, que tinham vários problemas, como eu e você temos, para, então, servir a Ele, para, então, andar com Ele. E, a partir do momento que essas pessoas começaram a andar com Jesus, a vida delas começou a ser transformada. Pedro, por exemplo, ele era um grande profissional. Ele era um pescador. Um homem que sabia, então, bater tarrafa. Era um homem que sabia, então, armar as redes. Era o homem que sabia colocar, então, os covos, então, né, nos rios, então, ali, de Tiberíades e outros lugares mais. Ele sabia fazer tudo isso, e sabia fazer muito bem. A Bíblia diz que ele era um grande pescador. Mas Jesus, então, ele chama ele. Chama um grande profissional. Vivemos em tempo de pessoas, então, que são grandes profissionais, que são grandes pessoas, porém, falta algo, porque eu sempre falo sobre isso, que nós temos o corpo, a alma e o espírito. O corpo, a alma e o espírito, ele precisa ser alimentado das 3 esferas da nossa vida. E ali, nós vamos perceber Pedro caminhando. Mas Pedro, irmãos, hoje, nós lendo essa palavra, nós vemos assim, poxa, Pedro, ele era o cara. Pedro foi aquele que, quando morreu, disse assim: não, eu não serei digno de ser crucificado da mesma maneira que o meu mestre foi. Eu quero que vocês me crucifiquem então de cabeça para baixo. Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro, ele era diferente, mas era diferente depois de quando? Depois do que o Espírito Santo então tocou a vida dele. Eu quero mostrar para vocês alguns problemas que Pedro ele tinha. Eu quero então agora, nessa primeira parte da mensagem, detonar Pedro para você. E mostrar para você como Pedro, ele era um problema. Diga comigo, Pedro era um problema. Então vamos ver aqui alguns pontos. E uma frase que eu coloquei aqui para vocês: nunca conseguiremos chegar à plenitude de Deus se antes não recebermos o seu Espírito e deixarmos com que Ele flua em nossa vida. Olha, você pode ser uma pessoa que estuda absurdamente. Você pode ser uma pessoa culta, intelectual, que faça faculdade, que faça pós, que faça todo quanto é tipo de cursos. Seja uma pessoa, então, que anda com vários tipos de pessoas, mas a sua mudança completa e a transformação da sua vida virá a partir da presença do Espírito Santo na tua vida. E a liberdade que você der para Ele por completo no teu coração. Porque tem pessoas que dão parte da liberdade apenas para o Espírito Santo de Deus. Então vamos ver alguns problemas então aqui que Pedro tinha. Pedro antes do Espírito Santo. Primeiro, ele era uma pessoa explosiva. Diga comigo, ele era explosivo. Será que tem alguém explosivo aqui nessa manhã? Eu quero mostrar que Pedro era igual a nós. Até pior tem hora. João 18:10, nesse momento Simão Pedro, que portava uma espada, puxou-a a bainha e feriu o servo do sumo sacerdote, decepando-lhe a orelha direita. E o nome daquele servo era
Malco. Pedro, à medida que alguém falava alguma coisa com Pedro, Pedro já queria arrancar a espada. Já queria cortar a orelha. Já queria brigar. Já queria esganar. Tem alguém aqui assim? Que a hora que alguém dá uma apertada em você, você já quer ir para cima já? Diga assim comigo: ei, Pedro. Diga com mais força: ei, Pedro. Ó, grave esses pontos que eu vou falar com vocês, esses 5 pontos. E a hora que alguém fazer algum desses pontos perto de você, você vai usar essa frase para lembrar a pessoa, ok? Você vai falar para ela assim: ei, Pedro, hein? Só vai falar isso. Não vai falar mais nada. Combinado? Quem topa fazer isso comigo? A hora então que o seu marido... Cadê as mulheres casadas aqui? Ih, tem meia dúzia só. Eu acho que elas vão vir de noite, né? Cadê as mulheres casadas aqui dessa manhã? Amém? Então, as mulheres casadas, quando o seu marido explodir com você, você vai falar assim: ei, Pedro, só. Mais nada, ok? Cadê os homens casados aqui? Estão aqui? Quando sua mulher explodir com você, você vai falar assim: ei, Pedro, só. Não vai falar Pedra. Fala Pedro, só para ela lembrar, ok? Então ele era uma pessoa explosiva. Pessoas sem Deus, elas se tornam explosivas, são como bombas atômicas. Por que tem casamento que acaba assim? Pum, acabou. Pessoas explosivas. Por que tem então amizades que acabam assim? Pum, pessoas explosivas. Pessoas que então não pensam. A hora que viu, já fizeram. Segundo problema que Pedro era, desequilibrado. Diga comigo: Pedro era desequilibrado. Diga assim comigo: ei, Pedro. Vamos lá, mas bem forte assim, para ficar bem legal, tá bom? Vamos lá no 3, 1, 2, 3. Ok. Mateus 16, 22 e 23 diz assim: Pedro, porém, chegando à parte, começou a admoestá-lo. Ó, Pedro cobrando Jesus, dizendo: Deus seja gracioso contigo, Senhor, de modo algum jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro: para trás de mim, Satanás, tu és uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim aos homens. Atitudes desequilibradas não procedem de Deus, procedem de homens. Tem alguma pessoa que é desequilibrada aqui? Está andando, de repente, pum, já não está nada bom mais. A coisa já começa a azedar, como diz o outro. Pedro, ele era assim. Pessoas desequilibradas, elas chegam diante de autoridades, apontam o dedo. Foi isso que Pedro fez. Filhos desequilibrados chegam diante dos pais, apontam o dedo. Maridos e esposas desequilibrados apontam o dedo um para o outro. Pedro, ele era desequilibrado. Você conhece alguém desequilibrado aqui? Quem conhece alguém desequilibrado? Não olha para o lado. Se você se deparar com alguma pessoa que é desequilibrada, você só vai falar assim: terceiro ponto. Pedro, ele era uma pessoa bipolar. Diga comigo: bipolar. João 3,18 diz assim: disse-lhe Pedro: Senhor, jamais me lavarás os pés. Naquele momento que Jesus estava lavando os pés dos discípulos. Ao que Jesus lhe advertiu: se eu não lavar os seus pés, Pedro, tu não tem parte comigo. Rogou-lhe então Simão Pedro: Senhor, lava então não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Você conhece alguém que é bipolar? Você está conversando com ele, está uma bênção, hoje você conversou, tal, dormiu junto, vou falar assim, né? Marido e a mulher, né?
dormiu junto, tal, estava tudo bem. No outro dia acorda, parece que comeu limão. Parece que mudou tudo. Parece que nada mais está acontecendo. Parece que está tudo fora de controle. O filho que deita com o pai, boa noite, pai, benção, mãe. No outro dia acorda e nem olha para a cara do pai e da mãe. O amigo de trabalho que chega perto de você, ou você chega perto dele, e parece que você nunca viu ele na frente. O irmão da igreja que você entra e fala assim, eu não vou nem olhar para aquele irmão hoje. Tem gente que é bipolar, irmão. Gente pancada da cabeça. Pedro, ele era assim. Pedro chegou de perto de Jesus, Jesus falou assim, Pedro, eu preciso lavar seu pé. Não, não vai lavar meu pé não, senhor. Meu pé não. Não bota a mão no meu pé. Pedro, se eu não lavar o seu pé, você não tem parte comigo. Então lava eu inteiro, ó. Só o pé não podia, agora lava inteiro. Sabia muito bem o que fazia. Pedro era uma pessoa bipolar. Uma hora estava bem, uma hora estava mal. Uma hora estava alegre, uma hora estava brigando com todo mundo. De repente você é assim. Ou de repente você conhece alguém assim. Que é bipolar. Uma hora você quer Deus, uma hora você não quer mais. Uma hora você quer estar casado, outra hora você não quer mais estar casado. Uma hora você quer, estar trabalhando, outra hora você já não quer mais. Então, esse tipo de problemas então acontece demais na vida das pessoas. E quando você chegar perto de uma pessoa bipolar, ou alguém ter alguma prática bipolar perto de você, o que você vai fazer? Eu falar? Acho que está fraco, precisa melhorar. O que você vai fazer? Muito bem, você precisa gravar isso aí. 4. Pedro, ele era uma pessoa... Acho que essa vai pegar mais gente. João 18, 25 diz assim, enquanto isso Pedro estava em pé, se aquecendo, quando alguém lhe perguntou, não és tu também um dos discípulos dele? E Pedro nega dizendo, não, eu não sou não. 26, um dos criados do sumo sacerdote, parente daquele a qual Pedro havia decepado a orelha, perguntou, não te vi no olival com ele? Mais uma vez Pedro disse assim. E Pedro negou, e naquele mesmo momento o galo cantou. Olhe para cá, presta atenção. Você já pensou se cada vez que você falasse uma mentira, o galo cantasse? Alguns falaram, vixe. Outros aumentaram mais e falaram, vixe Maria. Tem umas práticas que demoram a sair na vida da pessoa, mas vai saindo, devagarzinho sai. Presta atenção. A mentira, a Bíblia diz que o pai da mentira é o diabo. E a pessoa sem Deus, ela tende a mentir. Quanto é que você gastou lá no mercado? Eu gastei 80, era 180. Quanto que era aquela roupa lá que você comprou lá? Foi baratinho, comprei lá no 19, no 29, não sei quanto que está aí, no negócio aí, 19, 29, vai ver, comprou 199, falou que é 19, só para não ficar. Mentirinhas. Mentirinha do tipo, fala que eu não estou. Mentirinha do tipo, não, olha. A Bíblia diz que o nosso ser precisa ser sim, não, queridos. Eu acredito que Deus voltará para buscar uma noiva. Não uma noiva perfeita, mas uma noiva arrependida pelas práticas que cometia. Perfeição nós nunca vamos ter. Nós nunca seremos perfeitos, mas nós precisamos fugir do mal e do pecado diariamente na nossa vida. Nós não podemos ficar, então, insistindo no mal. Você não pode ser uma pessoa mentirosa. A mentira não provém de Deus. Quem conhece alguém mentiroso ou mentirosa aí? Diga amém. Ixi, pouca gente? Ou você está com vergonha de falar? Quantos aqui conhecem aqui? Diga amém. Quando alguém fala alguma... Porque tem hora que alguém fala uma mentira para você... E você sabe que é mentira, é verdade ou não é? Você sabe que aquilo é mentira. Você sabe, você falando, isso é mentira. Mas a gente acaba ficando quieto, né? É ou não é? Mas agora nós não vamos ficar quieto mais não. Nós vamos falar, ei Pedro. Já pensou, irmãos? Ei Pedro. Ser suado para as nossas vidas. Então Pedro também era uma pessoa mentirosa. Quinto, Pedro ele era sem foco.
Diga comigo, Pedro não tinha foco. João 21:3, Simão Pedro lhe disse, vou pescar. E eles o encorajaram, nós vamos contigo também. E saíram e logo entraram no barco, mas naquela noite nada pegaram. Estou em João 21, estou falando depois de Jesus ter sido morto na cruz do Calvário. Por que Pedro ele era sem foco? Presta atenção. Pedro, Jesus ele chamou eles para eles serem pescadores de homens. Jesus falou assim, deixe as práticas que vocês faziam e me sigam, que eu tornarei vocês pescadores de homens. Porém eu vou morrer morte de cruz, mas vou ressuscitar ao terceiro dia. Jesus passou tudo, cantou a bola para ele, para todos os discípulos. Mas depois que Jesus morre, ou melhor, desde a hora que Jesus ele é aprisionado então pelos soldados romanos, Pedro perde o foco. Estou falando de Pedro mesmo, esse Pedro que nós olhamos e falamos, poxa, é o Pedro. Mas esse Pedro, ele era sem foco. Antes de Jesus, antes da presença do Espírito Santo na vida dele. Porque a hora que ele, nas primeiras oportunidades que ele teve, ele voltou à prática que ele tinha antes. Não tinha nada de errado dele voltar a pescar. Ele não estava fazendo nada de errado, mas ele estava saindo do seu propósito. Você não pode sair do seu propósito, porque algumas coisas não deram certo na tua vida. Você não pode fugir daquilo que Deus então está te chamando, queridos. É necessário você então entrar no propósito de Deus. Não perca o foco. Não perca o foco da sua família. Não perca o foco então do seu trabalho. Não perca o foco de estar então na presença de Deus. Não perca o foco ministerial. Não perca o foco da salvação em Cristo Jesus. Nunca perca o foco. Esteja sempre focado. Irmãos, eu sou uma pessoa extremamente focada. Eu chego a ser chato quando eu quero uma coisa, porque eu fico ali naquele negócio assim. Enquanto que não dá certo, eu não paro. Porque eu sou focado. Eu quero aquele negócio, sabe, daquela forma. E tem gente, irmãos, tem gente que começa o ano, começa uma maravilha. Uma maravilha. Eu vou fazer dieta, vou perder tantos quilos, eu vou voltar a estudar esse ano, eu vou servir ao Senhor, eu vou ser fiel na casa de Deus, não vou perder mais culto, eu vou. E faz um monte de promessa, um monte de propósito. Primeiro mês, deixa algumas coisas para trás. Segundo mês, deixa outras coisas para trás. Terceiro mês, deixa outras coisas para trás. E a hora que chega lá no final, em dezembro, está do mesmo jeito que virou o ano, nada mudou, nada foi feito. Vou guardar dinheiro. Esse mês, janeiro. Janeiro é difícil, né? Tem PVA, né? Tem um monte de coisa, né? Não dê desculpa. Aí a pessoa vai deixando. Fevereiro eu faço. Março eu faço. Abril eu faço. Passa tudo muito rápido. Seja uma pessoa com foco. Então, Pedro, ele tinha esses defeitos. Talvez você se identificou com alguns deles, ou quase todos. Só que até aqui está tudo bem. E por que essa mensagem está intitulada o antes e o depois? Antes da presença de Deus, nós podemos viver nessa prática tudo. Mas depois que o Espírito Santo desceu na nossa vida, tomou o nosso coração, entrou em nós de uma forma completa e inteira, irmãos, as coisas precisam mudar. Diga assim comigo, as coisas irão mudar na minha vida. Olha o que diz Atos 2. Esse eu coloquei no telão, né? Coloquei? Coloquei, Juan? Por que não está o Atos 2 ali no canto ali? Eu acho que você aumentou. Por quê? Vocês mudaram. O meu está em cima aqui, mudou. Né? Bonitinho. Estava procurando ali. Atos 2, versículo 1 em diante diz assim: E ao completar-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho semelhante de um vento soprando muito forte,
E esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles, e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Diga assim comigo: depois de Pentecostes, a vida de Pedro mudou. Então Pedro, depois do Espírito Santo, vamos lá. Primeiro, Pedro ele se tornou um pregador do Evangelho. Essa é a primeira coisa que você precisa ser. Depois que o Espírito Santo entra na tua vida, você precisa se tornar um pregador do Evangelho. Você não precisa do púlpito para pregar. Você não precisa de nada para você então pregar. Você só precisa da sua determinação. Porque você pode pregar nas redes sociais. Você pode pregar para os seus amigos que você então tem. Você pode ministrar então para cada uma dessas pessoas. Olha o que aconteceu. Atos 2,14. E aconteceu que, colocando ele-se em pé, irmãos, Pedro, ele era iletrado. Ele não tinha nenhum tipo de cultura espiritual e até mesmo de entendimento. Mas quando o Espírito Santo de Deus entrou na vida dele, tudo mudou. Você não vê que tem pessoas que não têm muito conhecimento, muito estudo, mas quando abre a boca, sai tanto de Deus da vida delas. É ou não é? Sai tanto de Deus da vida delas. Por quê? Porque elas estão cheias de Deus. Colocando-se em pé juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra. Olha a ousadia de Pedro. E em alta voz pregou à multidão reunida: homens judeus e todos os que habitam em Jerusalém, permitais que vos esclareça que passa. Daí, pois atenção às minhas palavras. Então, você precisa ser uma pessoa que assuma seu papel diante de Deus, como um servo de Deus, como um homem de Deus, como um pregador da palavra, uma mulher de Deus que vai então levar a palavra do Senhor à frente. Você não pode se envergonhar do Deus da qual você serve. Você olha as pessoas, você olha hoje com todo respeito às pessoas católicas, mas elas não têm vergonha nenhuma de andar com um crucifixo, com então alguma imagem, com alguma coisa então sobre a sua vida. Elas não têm nenhum tipo de vergonha. O povo evangélico muitas vezes tem vergonha de falar de Deus. Aí quando você olha então as pessoas que trabalham então em centros e fazem então tantas outras coisas, elas não têm vergonha de falar a quem elas servem. O povo de Deus tem hora que pipoca quando alguém pergunta se ele vai na igreja. Segundo, depois do Espírito Santo, Pedro se tornou uma pessoa firme em suas decisões. Atos 12:4. Tendo-o prendido, mandou que fosse jogado no cárcere e determinou que fosse vigiado por 4 escoltas, com 4 soldados, cada uma. E Herodes tinha a intenção de apresentá-lo em julgamento público logo após a Páscoa. Assim Pedro estava detido no cárcere, mas a igreja orava fervorosamente a Deus a favor dele. Então Pedro ele se tornou uma pessoa firme em seus propósitos. Você precisa ser firme nas suas decisões, nos seus propósitos. Você serve a Deus, então sirva a Deus. Você quer caminhar na fé? Caminhe então na fé. Não seja uma pessoa que hoje quer e amanhã não quer. Hoje está e amanhã não está. Aqui está, lá fora não está. Não, seja firmado no Senhor. Seja firme nas suas decisões. Não titubie o seu pensamento. Olhe para frente e avance em nome de Jesus. Terceiro, Pedro ele se transformou em um agente de milagres. Diga comigo, agente de milagre. Olha aqui a história do mentiroso, do cara sem foco, do cara bipolar, do cara estressado. Atos 5,15, depois do Espírito Santo na vida dele. A ponto que os doentes serem levados para as ruas, colocados em leitos, as macas, para que quando Pedro passasse, ao menos a sua sombra projetasse sobre algum deles. Meu Deus do céu, imagina a unção que estava na vida desse homem. Eles levavam os enfermos assim e colocavam-se em filas, e Pedro passava, e a sombra de Pedro curava as pessoas. É isso que Deus quer fazer na tua vida, querido. A unção de Deus sobre a sua vida vai curar as pessoas, por onde você passar.
Sabe, eu fico indignado de pessoas que falam assim, eu chego em algum lugar, eu fico todo, eu fico cabisbaixo, aí eu fico tremendo, eu fico com alguns problemas. Irmãos, nós somos luz, e aonde eu chego, a luz tem que brilhar na vida das pessoas que estão. Meus queridos, eu quero te dizer que se você entrar num centro de macumba, vai ter que parar, os espíritos não vai descer, porque o espírito que está sobre a sua vida é maior. Você não pode ter medo. Aí eu vejo uns cristãos que, eu não fico perto dessa pessoa porque essa pessoa é isso, eu não fico perto dessa pessoa porque essa pessoa é aquilo. Não, maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. Eu tenho então a força de Deus sobre a minha vida, eu tenho a unção de Deus sobre a minha vida. Essa é a fé e a força que nós temos que ter. A presença do Espírito sobre a sua vida, você é um agente de milagre. Você vai falar para as pessoas e as pessoas vão serem tocadas através da palavra que sai da sua boca. Você vai orar para as pessoas e os enfermos serão curados. Você vai então dar conselho para as pessoas e a vida das pessoas vão desatar em nome de Jesus. Essa é a palavra de Deus para a sua vida em nome de Jesus. 4. Pedro se tornou um escritor para a próxima geração. Diz a palavra aqui que Pedro, ele escrevia então para o seu povo. Preste muita atenção, queridos. Hoje você tem um canal de comunicação que se chama Facebook, que se chama então YouTube, que se chama então Instagram. Tem vários canais de comunicação, tem então e-mail, nós temos WhatsApp, nós temos Telegram, nós temos um monte então de canais de comunicação. Nós somos escritores do reino. Agora, o que está lá no seu status hoje? Ai, eu estou dodói. Oh, irmão, por favor. Por favor. Por favor. Você é um escritor do reino. Você tem que colocar palavras de vida. Você tem que colocar palavras de esperança, palavras de paz, palavras que vai levar as pessoas à frente. Você tem que fazer, escute bem, você tem que fazer uma lista de transmissão dos seus melhores amigos, das pessoas que você então conhece, e você todos os dias mandar uma palavra para elas. Olha, Jesus ama você, olha, Jesus tem um propósito na sua vida, olha, Jesus quer fazer um milagre sobre a sua vida. Você precisa ser um escritor do reino de Deus. Aí tem pessoas que não usam os canais e os veículos de comunicação para atacar, para criticar, para caluniar, para blasfemar contra o evangelho do Senhor. 5º e último, Pedro, ele era uma pessoa cheia do Espírito Santo. Atos 8, parte A. Então Pedro, cheio do Espírito Santo. Diga assim comigo, nessa manhã. Diga com bastante força. Nessa manhã, todos seremos cheios do Espírito Santo. E sairemos daqui completamente transformados para a glória de Deus. Há um propósito em Deus sobre as nossas vidas. Você quer isso para a sua vida? Você quer isso para a sua família, para a sua casa, para a sua história? Se coloca de pé então em nome de Jesus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos por alguns minutos.